Chitãozinho e Chororó já alertavam. Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada. O tempo passou e isso foi se mostrando verdade. Se você mora na região sudeste, provavelmente já se perguntou o que raio aconteceu em 2014, 2015 que não choveu o suficiente. Mas por que essa falta de chuva? O que podemos aprender com essa crise hídrica? Será que podemos evitar esse tipo de situação novamente? O que as mudanças climáticas têm a ver com isso? Eu sou o Pedro Henrique e esse é o terceiro episódio da série 21 Notícias que Marcaram o Século XXI Brasileiro. Primavera e verão são estações chuvosas em toda a região sudeste e em quase todo o país, como mostrei no primeiro vídeo dessa série. No entanto, em alguns anos específicos, a água se mostrou escassa e isso está longe de ser problema apenas do passado. A primavera de 2013 foi só quem inaugurou o que seria uma das maiores estiagens da história recente do Brasil e, spoiler, causa consequências até hoje, apesar de a parte pior já ter, ao menos teoricamente, passado. O principal fator responsável pela diminuição das chuvas foi a intensa e frequente atuação da ASAS, sigla para Alta Subtropical do Atlântico Sul, sobre o Brasil Central, formando os chamados bloqueios atmosféricos que impedem a formação dos sistemas de umidade sobre o sudeste brasileiro. A ASAS é um sistema de alta pressão sobre o sul do Oceano Atlântico que atua diretamente na regulação das estações do ano na maior parte do Brasil, sendo sua existência crucial na formação de corredores de umidade pelo país. No entanto, seu avanço sobre o continente durante o verão acarreta em chuvas irregulares e temperaturas acima da média. Esse sistema, embora não seja raro durante as estações chuvosas, tem sido cada vez mais constante e duradouro desde meados dos anos 90. As chuvas ficaram muito abaixo da média na maior parte do sul e sudeste após outubro de 2013, e cidades como Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro tiveram calor recorde em fevereiro de 2014. Por conta da falta de nuvens, a incidência de radiação solar ficou cerca de 40% acima do normal sobre o sudeste naquele ano, enquanto que a temperatura média ficou 5 graus acima da média. Tudo isso fez o verão 2013-2014 ser o mais quente e seco desde 1943. Prejuízos na agricultura, no abastecimento de água e nas hidrelétricas foram inevitáveis. Mas se engana quem pensa que só a falta de chuva causou toda essa crise. Os rios poluídos e infraestrutura precária, essa que não acompanhou o crescimento urbano constante desde a década de 60, também contribuíram para o desenrolar da estiagem. Além disso, o desmatamento também tem sua parcela de culpa nesse problema, muito embora sozinho não consiga causar uma crise dessa. Se tem uma região do país que recebeu grande destaque da mídia brasileira nessa época de crise hídrica, esse lugar é a região metropolitana de São Paulo. O volume do sistema Cantareira, que abastece a capital paulista, registrou os menores valores de sua história. Em 2014, de janeiro até o dia 20 de novembro, choveu apenas 47% da média para o ano na região do sistema, conforme informações da Sabesp, empresa responsável pelo abastecimento de água no estado. O governo de São Paulo tentou fazer desvios para usar água de outras represas, mas essas manobras não foram suficientes para atender toda a população. Após o nível do sistema atingir um patamar preocupante, a crise hídrica se agravou a um ponto em que foi necessário captar água de uma reserva especial do fundo do reservatório do sistema Cantareira, o chamado volume morto. Em 17 de março de 2014, as obras para a captação de água das partes mais profundas do reservatório foram iniciadas e 400 milhões de metros cúbicos de água situada abaixo das comportas do sistema seriam usados.
conhecida também como reserva técnica, essa água nunca tinha sido usada antes para atender a população. Em agosto de 2015, após estudos, concluiu-se que grande parte da crise hídrica que a região sofre desde janeiro de 2014 poderia ter sido evitada se o governador de São Paulo da época tivesse realizado medidas preventivas nesse âmbito. Dessa forma, a Grande São Paulo teria até 51% de água a mais do que teve. As chuvas voltaram gradualmente ao normal na maior parte do Sudeste a partir de outubro de 2015, e janeiro de 2016 seria surpreendentemente chuvoso na maior parte da região. Mas a alegria durou pouco, já que o período úmido desse tempo não foi o suficiente para apagar 2 anos de falta de chuva, e a volta da massa de ar seco em decorrência das asas agravou o quadro de seca no Espírito Santo, bem como em boa parte de Minas Gerais. Em maio de 2016, o Espírito Santo decretou estado de emergência por conta da seca e 14 municípios do estado enfrentavam regime de racionamento. As chuvas continuaram irregulares na maior parte de Minas Gerais e Espírito Santo em 2017, sendo que 266 municípios mineiros estavam em situação de emergência em 2 de outubro de 2017. Com o agravamento do quadro de seca também observada nas regiões Centro-Oeste e Nordeste, o país passou por sua pior seca dos últimos 100 anos, conforme reportagem publicada pelo Estado de São Paulo em setembro de 2017. Entre o final desse ano e os primeiros meses de 2018, as condições de seca foram amenizadas devido às chuvas acima da média na maior parte das áreas mais críticas. No entanto, as perturbações atmosféricas mantêm as condições para novos episódios de secas e posteriores estiagens. Além das mudanças climáticas que interferem no regime de chuvas, parte do problema está na maneira de gerir os recursos hídricos. Conforme o secretário executivo do Observatório das Águas, o OGA, Ângelo José Rodrigues Lima, para discutir as soluções para a crise hídrica atual, o país deve primeiramente lançar mão das diferentes instâncias e organizações que fazem parte do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Em relação a isso, ele diz o seguinte: se somente o poder público discutir a situação emergencial, corre-se o risco de privilegiar um ou outro setor, o que pode ocasionar conflitos entre os usos da água para energia, abastecimento e irrigação. É provável que, de alguma forma, todos os setores e usos da água sejam afetados, mas a solução não pode prejudicar mais um segmento do que outro. Vale lembrar que, em caso de escassez, a lei diz que os principais usos a serem preservados são para abastecimento humano e dos animais. Uma estratégia que pode ajudar na escassez de água é a chamada transposição de rios. Essa técnica permite que a água seja levada de um local a outro através de canais que desviam o curso dos rios. Isso já é feito na região Nordeste com o Rio São Francisco. Contudo, ela apresenta diversos problemas no que tange aos impactos ambientais. Ao desviar o curso de um rio, várias áreas são desmatadas para a construção dos canais, o que pode provocar desertificação e destruição de habitat, colocando em risco a sobrevivência de várias espécies. Ao realizar a transposição, os animais aquáticos podem sofrer consequências irreversíveis, ocorrendo um desequilíbrio na população da fauna local. Além disso, a vida social da população que habita as áreas de transposição é muito afetada. Em alguns casos, é necessário, por exemplo, que várias famílias deixem permanentemente suas casas para que a obra seja realizada, o que provoca diversos transtornos. O uso de águas subterrâneas pode também ser uma alternativa para o abastecimento de cidades que passam por falta de água.
Porém, é necessário que a qualidade das águas dos aquíferos e como a exploração pode ser feita de maneira sustentável sejam avaliados para não ter riscos. No Brasil, existem 2 aquíferos muito conhecidos. O Guarani, que pega boa parte do centro-oeste, parte de São Paulo e do sul do Brasil, além de países vizinhos como Argentina e Paraguai, e o Alter do Chão, nos estados do Amazonas e do Pará. Mas e aí, você concorda com tudo que eu falei aqui? O que você acrescentaria nessa minha análise? O que você tem feito para reduzir o consumo de água? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de assistir aos outros 2 episódios dessa série que eu fiz aqui neste canal. No mais, que a alegria da vida esteja sempre convosco e até o próximo vídeo.